Os 10 melhores filmes de terror de 2023, na minha opinião. Claro, a gente tá chegando na metade do ano, não foi no começo de junho, gente. A metade do ano é agora no começo de julho, né? Na virada entre junho e julho. E é uma boa hora pra gente começar a olhar pra trás pro que já foi feito no cinema em 2023 e começar a trazer os nossos melhores, piores. Eu acho que é um bom momento de fazer isso. A gente não precisa esperar chegar lá no final do ano apenas para focar nas listas de final do ano. E é claro, gente, como todas as listas que eu faço, sempre é importante falar que essa lista tem como critério a minha opinião, o meu gosto. Então, por mais que nos vídeos de lista eu até traga um pouquinho, bem brevemente, sobre a linguagem dos filmes, eu faço um comentário ou outro sobre a direção, sobre o roteiro, sobre as atuações, direção de arte, etc, fotografia, montagem, seja o que for, o foco não é esse, o foco realmente é ter uma lista aqui para sugerir filmes para vocês, caso vocês tenham perdido algum. E é claro que o critério, né, quem tá em primeiro lugar, segundo, terceiro, por que que esse tá acima do outro, por que que não tá o oposto, né, sei lá, isso é algo subjetivo e que depende inteiramente da minha opinião. E antes de eu começar a minha lista aqui, eu já pergunto para você que tá assistindo esse vídeo quais são os seus filmes de terror favoritos em 2023 até agora. Já deixa aqui embaixo nos comentários, vamos comparar, vamos ver se a gente tá no mesmo barco e vamos também trocar ideias e recomendações de filmes pra todo mundo que for assistir a esse vídeo também ter sugestões de filmes na caixa de comentários, beleza? Comenta aqui embaixo e vamos pra minha lista. Em 10º lugar, eu vou colocar um filme que foi lançado lá nas primeiras semanas de 2023. Não sei se muita gente viu, que é um filme chamado Sick. No início da pandemia de Covid-19, em 2020, duas amigas decidem se isolar em uma cabana de família à beira de um lago. O que elas não imaginam é que não estarão sozinhas. Esse é um filme daquele subgênero do terror de home invasion, sabe aquele subgênero dos filmes de terror em que os personagens estão em casa sozinhos, muitas vezes é a babá que tá cuidando dos filhos e o casal principal sai, né, pra jantar, sai pra ter um date entre eles e aí o pessoal fica em casa sozinho e tem um invasor. Ou então isso acontece muito também em cabana na floresta, cabana no lago, cabana na praia. Só que esse filme aqui tem algo de diferente, que é o fato de ele se passar numa época muito próxima da nossa história, que a gente lembra bem que é aquela época do isolamento social, do início da pandemia, alguns anos atrás. E eu gosto de como o filme trata com ironia, e é uma ironia com a qual todo mundo consegue se identificar aquela época. Eu gosto de como o filme apresenta situações que nos lembram daquele período e ao mesmo tempo colocam desafios, colocam problemas, obstáculos na vida dos personagens que são típicos daquela época. Eu acho que é um filme muito interessante e que vai te deixar tenso, então já é uma primeira recomendação dessa lista. Em 9º lugar, eu vou colocar um filme que eu sei que muita gente não gostou, mas eu acho que vale a presença aqui na lista, apesar de não estar numa posição maior, que é O Exorcismo do Papa. O filme acompanha o padre Gabriel Amor, Russell Crowe, o padre responsável pelos exorcismos do Vaticano, em um confronto pessoal com uma entidade demoníaca possada de uma criança. Esse é um filme que eu acho que ele é bastante vintage, né? Ele lembra muito alguns filmes de terror mais clássicos, principalmente lá da década de 60. Ele tem aqueles casarões que tem um design de produção, né? Uma direção de arte que já é em si um atrativo à parte. A gente explorar aquelas casas e todos os ambientes dentro dela fazem parte da experiência. Muitas vezes a gente começa a entrar no clima de tensão sem ter visto nada, sem ter ouvido nada, justamente por se sentir naquele lugar. E eu acho que é um filme que tem uma direção de arte muito boa, uma fotografia muito boa, e ele tem uma virada, mas pra segunda metade ele começa a se revelar um filme muito mais explícito do que a gente esperava. Ele tem também uma maquiagem muito boa mesmo, gente, no sentido de transformar os personagens que estão endemoniados. E além disso, ele é um filme que tem muito humor, e eu acho que muitas vezes o humor é voluntário, muitas vezes é involuntário mesmo. Tem alguns diálogos que você fala, gente, quando que alguém falaria desse jeito? E eu acho que quando funciona, essa dinâmica entre terror e comédia é uma das combinações que eu mais gosto em filmes de terror, e aqui eu acho que funciona. Como eu falei, muitas vezes de propósito, muitas vezes não, mas eu não posso negar que eu me diverti até que bastante assistindo esse filme. Dá pra dizer que essa é uma conexão entre o filme que eu deixei em 9º e o filme que eu deixei em 8º da minha lista.
lista, essa relação entre o terror e a comédia, porque em oitavo lugar eu vou colocar o Renfield. O personagem título é o capanga do Conde Drácula, vivido aqui por ninguém menos que Nicolas Cage. E ele está de saco cheio das demandas excessivas de seu chefe tóxico. Dá pra dizer que esse filme é um daqueles filmes que tem um humor de uma piada só, porque a piada durante boa parte do roteiro é essa piada de transformar a dinâmica do Drácula com o Renfield num filme sobre relacionamento com o chefe e sobre toxicidade no ambiente de trabalho. Eu também acho que ele é um filme que investe muito no gore, no terror mais grotesco, muito mais pra fazer humor do que necessariamente pra assustar. Eu acho que isso é algo que ele tem e que o Exorcismo do Papa não tem. E é claro que no final das contas, gente, 90% das pessoas que forem assistir a esse filme, 90% das pessoas que forem indicar esse filme aos amigos, estarão fazendo isso por ser um filme que tem ninguém mais, ninguém menos, como eu falei, do que o Nicolas Cage no papel do Conde Drácula pela primeira vez na vida. Se você também acha, assim como eu, que o Nicolas Cage deveria ter a oportunidade de fazer todos os papéis mais icônicos da história do entretenimento mundial, Super-Homem, Drácula, enfim, sei lá, coloca tudo no mesmo barco e dá uma chance pro Nicolas Cage fazer em momentos diferentes da carreira. Me diz aqui embaixo se você concorda comigo, e eu acho que esse filme talvez seja um filme que vai te divertir tanto quanto ele me divertiu. Em sétimo lugar, eu acho que eu fiz uma decisão que vai ser uma das mais controversas dessa lista. Talvez não seja tão controversa quanto a decisão que eu tomei em relação ao filme que eu coloquei em primeiro lugar. Eu tô colocando o Lock Henry, que é o segundo episódio da sexta temporada de Black Mirror. O episódio segue um casal de namorados que encontra a história para seu documentário de true crime em um vilarejo no interior escocês. Sim, eu considero cada episódio de Black Mirror como se fosse um filme. Normalmente os episódios têm entre, sei lá, 40 a 45 minutos, os mais curtos, e 1 hora e 20, 1 hora e meia. Eu acho que já chegou perto de 2 horas. Então, entre médias metragens e longas metragens, por serem episódios que têm uma estrutura dividida em 3 atos e que tem tempo para desenvolver os seus temas, para desenvolver muitas vezes os seus personagens também, eu acho que os episódios de Black Mirror são sim filmes. Eu considero eles filmes individuais que formam uma coletânea, uma antologia a cada temporada. Lock Henry é o episódio do qual eu mais gostei nessa temporada, que foi, na minha opinião, bastante fraca de Black Mirror, talvez a mais fraca até hoje, e é um filme, já que eu tô chamando de filme aqui, que vai usar aquele subgênero do terror folk, ou seja, boa parte da construção da tensão do episódio, ou do filme, né, como queiram, vai partir da ambientação num local mais afastado, na floresta, e todos os fenômenos meteorológicos que acontecem ali, se é chuva, se é a neblina, e também o isolamento no qual os personagens estão, o comportamento daquela comunidade isolada que começa a revelar segredos que os personagens não estavam esperando. Isso é um subgênero dentro do gênero maior, que é o terror, né, desse grande guarda-chuva. E o que eu gosto mais desse episódio é que é o filme ou episódio de série, seja o que for, é a obra audiovisual que eu acho que resolve melhor até hoje, pelo menos entre aquelas que eu vi, a discussão complexa sobre a ética, sobre a moralidade do subgênero true crime, de como a gente muitas vezes tratar os filmes ou séries sobre crimes reais, muitas vezes documentários, como fonte de entretenimento escapista, é algo que fala muito sobre a gente, não individualmente, eu diria, não demonizando quem gosta, quem não gosta, porque é uma busca que a gente tem quando a gente assiste a esse tipo de material, né, bastante humana, mas eu acho que fala bastante sobre a gente como espécie, como gênero humano, e as discussões que esse episódio traz, eu acho que são bastante pertinentes e bastante interessantes. Em sexto lugar, eu tô colocando o retorno de um diretor que é um queridinho de muita gente, não é meu, mas eu acho que é a primeira vez em muito tempo que eu realmente gosto de um filme que ele fez, que é o Batem a Porta, do M. Night Shyamalan. De férias em uma cabana na floresta, uma garotinha e sua família são visitados por um grupo armado que exige que eles façam uma escolha para evitar o apocalipse. Acho que aqui a gente tem um encontro de 3 subgêneros bastante importantes do terror, que são o de invasão domiciliar, como eu já citei anteriormente, o terror apocalíptico e também o terror de seitas, porque durante boa parte do filme, o que nos mantém presos, interessados na história, é o mistério
mistério em relação à natureza do que aquelas pessoas estão dizendo para os personagens principais. A gente fica sempre na dúvida se eles realmente estão falando algo que é um risco para a segurança de todos, se eles realmente sabem sobre o que estão falando ou se eles são apenas lunáticos reunidos em torno de um líder, se tem um surto psicótico coletivo ali que é comum em seitas, né, de todos os tipos, principalmente religiosas. E eu acho que, ao contrário de boa parte dos filmes, principalmente os mais recentes do Shyamalan, esse é um filme que tem um roteiro bastante consistente, que quando você liga os pontos, à medida que você começa a chegar no final da projeção, não fica ponta solta. Eu acho que o roteiro se resolve bem, é um filme tenso e é um filme que tem interpretações muito boas também, gostei. Em quinto lugar, eu coloquei um filme que parece que já tá meio esquecido, eu acho que muita gente talvez vá concordar com a minha escolha, muita gente também vai discordar, que é o Megan, que também foi lançado mais no começo do ano. Uma engenheira robótica cria uma boneca movida por inteligência artificial que começa a fazer suas próprias escolhas e ameaçar a segurança das pessoas ao seu redor. Esse é o melhor episódio da sexta temporada de Black Mirror, sem ser um episódio da sexta temporada de Black Mirror. Eu não acho que Megan vai muito fundo nas discussões sobre inteligência artificial, principalmente no momento que a gente tá. Tem outros filmes que eu até poderia sugerir aqui, mas que não são necessariamente filmes de terror, e esse é o foco desse vídeo, que discutem de uma maneira muito mais inteligente, muito mais provocadora esses temas do que o Megan, mas eu acho que como um filme de entretenimento mais comercial, mais escapista, mais blockbuster, ele até tem uma coisa ou outra que deixam você pensando um pouco mais, mas o foco dele não é esse. Ele é um filme que também une o terror com um senso de humor muito óbvio. É um filme que tem momentos de ação também, de confrontos com aquela boneca, né, com aquele robô. E se a gente considerar que os últimos filmes, e eu tô falando aqui já de várias décadas, tá, gente, protagonizados pelo Chuck, o boneco assassino, têm sido tão decepcionantes, eu acho que Megan consegue ser tanto um bom episódio de Black Mirror, sem ser da série Black Mirror, e ele também consegue ser um bom filme do Chuck sem o Chuck. É um filme do qual eu gostei. Em quarto lugar, eu coloquei o novo capítulo, o novo filme de uma série cinematográfica que eu gosto muito, né, uma franquia que eu amo. Eu acho que esse filme é provavelmente, na minha opinião, o mais fraco da franquia até agora, mas mesmo assim é um filme bastante consistente, que é o A Morte do Demônio, A Ascensão. Duas irmãs se reencontram depois de muito tempo e, ao lado de seus filhos / sobrinhos, precisarão enfrentar demônios que voltam à Terra em busca de corpos para possuir. Acho sim que esse filme é bastante fiel à série, fiel principalmente ao A Morte do Demônio 1 e 2, né, que são os filmes que estabeleceram a mitologia da franquia. Acho que ele investe no gore, investe no body horror, né, que aqui eu tô trazendo até um vocabulário de subgêneros de terror nesse vídeo. O body horror seria o terror corporal que usa as deformações, transformações, metamorfoses físicas como fonte de desconforto, como fonte de tensão e também de nojo, muitas vezes, porque o Evil Dead sempre trouxe essas três coisas, né, o medo, o nojo e o riso como uma simbiose que faz com que a franquia seja tão especial, seja tão única dentro do gênero. Esse filme faz isso bastante bem, deslocando o centro da ação de cabanas isoladas na floresta, que é o que praticamente todos os filmes da série faziam até aqui, com exceção do 3, que é uma piração completamente descolada dos outros, trazendo a história para Los Angeles, para um apartamento, ou pelo menos para o andar de um prédio lá naquela cidade. E eu acho que ele mantém o humor, ele mantém o espírito da série num filme que é bastante consistente, gostei bastante. Eu acho que o meu terceiro lugar, principalmente no Brasil, talvez seja o filme menos visto, então eu acho que essa pode ser uma boa indicação para você que tá buscando filmes de terror, que você já viu quase tudo que estreou comercialmente e você quer uma coisa nova, e eu tô falando de um filme chamado Influencer. Durante uma viagem à Tailândia, uma influenciadora digital faz uma amizade que esconde intenções obscuras. Esse é um filme do cinema de horror independente nos Estados Unidos. Tem muita coisa boa todo ano que é lançada no terror lá nos Estados Unidos e que acaba nunca chegando aqui no Brasil, nem no streaming, nem no cinema, nem de nenhuma maneira, né? Nem DVD, ninguém compra DVD mais. E eu gosto de trazer a sugestão de alguns desses filmes aqui pro canal, porque, como eu falei, pode ser que você descubra um filme que você não veria naturalmente, mas que você vai ver por causa da minha recomendação. Esse é um filme que faz, principalmente na sua primeira metade, uma crônica do estilo de vida vazio, muitas vezes, dos influenciadores. O filme coloca umas questões, coloca umas situações ali que eu acho que são bastante interessantes sobre como a gente é muitas vezes refém daquilo que a gente posta hoje em dia, o tempo todo. E na segunda metade, ele é um daqueles
daqueles filmes que trazem várias reviravoltas. Você não faz ideia pra onde essa história tá indo, isso eu te prometo. Algumas reviravoltas eu acho que funcionam, outras eu acho que nem tanto, mas no geral é um filme bastante divertido e eu acho que vocês vão se divertir também. Em segundo lugar, eu vou colocar um filme que foi lançado há mais tempo também, lá em janeiro, fevereiro, provavelmente. Não é um filme que teve estreia oficial no Brasil também, mas esse eu acho que mais gente viu, porque ele é de um diretor um pouco mais conhecido, com um elenco mais famoso, que é o Infinity Pool. Um casal aproveita as férias em um hotel de luxo em uma ilha paradisíaca. Certo dia, um acidente os expõe à subcultura hedonista e sádica do local. Esse filme preenche a cota de bizarrices dessa lista. Se eu falei que o Evil Dead é um filme sobre body horror, esse aqui também é, mas eu acho que se a gente pegar esse combo da história com os aspectos mais visuais, de maquiagem e de transformações corporais do filme, esse aqui apela muito mais pro desconforto, muito mais pra bizarrice do que pro terror. E eu acho também que ele é um daqueles filmes que entram num subgênero que tá se tornando cada vez mais popular e que eu particularmente adoro, que é o subgênero do milionário se ferrando. Então se você gosta de ver milionários se ferrarem e ainda tá empolgado aí, né, na onda desse incidente do submarino lá, eu acho que esse é um filme que pode te divertir bastante também, assim como ele me divertiu. E finalmente, em primeiro lugar, eu acho que essa é a minha decisão mais controversa desse vídeo, por dois motivos. O primeiro deles é que muita gente amou esse filme, muita gente detestou, ele é definitivamente um ame ou odeie. Pouca gente vai ter uma opinião mais neutra em relação a essa obra, e também porque nem todo mundo vai concordar comigo que ele é um filme de terror. Ele é definitivamente um filme que transita por vários gêneros. Na minha visão pessoal, um dos principais gêneros que estão na base desse roteiro é sim o terror, e eu estou falando de Bo Tem Medo, que é o novo filme do Ari Aster. Após a morte súbita de sua mãe, um homem ansioso com traços de esquizofrenia precisa viajar para o seu funeral. Esse é definitivamente um épico, é uma história que vai ter vários momentos diferentes, que vai atravessar uma jornada bastante desgastante pro protagonista e muitas vezes pro espectador também. Eu acho que foi uma oportunidade que o Ari Aster buscou de mostrar o seu talento e também a sua versatilidade, porque ele é um filme de live action que vai ter animação também, que vai transitar, como eu falei já, por diferentes gêneros. Eu acho que o Ari Aster estava buscando ter ali um portfólio para mostrar como ele consegue ser também prolífico, versátil, e eu acho que em essência essa é uma jornada épica que representa um grande terror mental, um terror realmente psicológico enfrentado pelo protagonista e que nos deixa muito tensos e muito apreensivos durante toda a projeção. Uma coisa que falaram muito na época que o filme foi lançado é o quanto esse filme é um gerador de ansiedade, e eu acho que as sensações que ele provoca são sensações que normalmente são provocadas por filmes de terror mesmo. Por mais que ele não seja um filme de monstro, por mais que ele não seja um filme que tem grandes ameaças exteriores, ele é um terror psicológico na melhor concepção do termo, e por mais que sim, ele também vai ter momentos um pouco mais engraçados, ele também tem muito drama psicológico, ele é um estudo de personagem bastante profundo também, mas eu acho que ele também tem muito de terror na sua essência, não só por ser um filme dirigido pelo Ari Aster, que vem desse gênero já desde o começo da carreira, mas por tudo que ele faz a gente sentir desde o início. Então esse é o meu top 10 dos melhores filmes de terror de 2023, na minha opinião. Eu já pedi pra vocês deixarem a lista de vocês aqui embaixo, eu quero muito ver os filmes que vocês me indicarem, se eu não vi ainda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, como essas listas que eu tenho voltado a fazer aqui no canal, eu quero muito que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito. Eu vou deixar aqui do lado o ícone com o meu rosto ali pra você clicar em cima e fazer isso. Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos sempre que eu publicar por aqui, e eu também vou pedir pra que você assista ao próximo vídeo que eu vou deixar de recomendação, que tá aqui do lado nesse card, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau. É a babá que tá cuidando dos filhos e o casal principal sai, né, pra jantar, sai pra ter um date. E é claro que no final das contas, gente, 90% das pessoas que forem assistir a esse filme, isso é um subgênero dentro do gênero maior, né, do guarda-chuva, do gênero maior, né, do guarda-chuva do gênero maior, que é o terror, né, desse grande guarda-chuva. Então se você